eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Voltamos então com o nosso programa, sempre agradecendo a audiência, você aqui do ABC, Santo André, São Caetano, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Bom, hoje eu estou tendo aqui o privilégio agora de tomar um café da manhã aqui com o Vanderlei Sirac e a Beth Sirac. Beth, olha, eu vou te ser sincero, eu não vou conseguir mentalizar, guardar o teu segundo nome, que é o nome alemão, né? É Tonobon. Tonobon. Tá, vamos pôr um GCzinho embaixo aqui, né? Ficar aí. Bacana. Olha, muito agradável o papo aqui com vocês. Será que eu consegui entender um pouquinho da tua história? Então, essa coisa, né, de você querer ser advogado do sindicato, é uma coisa muito simbólica, né? Até hoje. Tanto é que eu falei assim, no quinto ano, eu fiz, quando eu estava lá na USP, a gente fazia 4 anos clínica geral, e no quinto tinha uma especialização. Eu fiz Direito do Trabalho e Segurança Social. Beth, no teu caso, como é que você teve algum insight também, né? Ou foi também uma influência? Adorei a história da tua mãe, viu? Quero conhecê-la, verdade mesmo, viu? Quero conhecer a Dona Dirce. Aliás, mandar um beijo pra Dona Dirce, viu? Você tá de parabéns, viu? Muito bacana. Você, Beth, como é que foi? Você teve também algum insight? Como é que foi no teu caso? Acho que foi uma construção, porque eu lembro quando eu era criança, menina, e era justamente nesse período de ditadura. E os meus irmãos são mais velhos que eu, 10 anos, 12, 13, 15, porque minha família também é grande, né? De 7 irmãos, enfim. Então, quase todos mais velhos que eu. E eu lembro quando meus irmãos saíam e minha mãe dizia sempre assim: não esqueça de levar a carteira de trabalho. E aí aquilo foi intrigando, né? Por quê, né? E ela dizia, não, leva, porque senão você vai ser preso e como vagabundo, e eu não sei o que eles vão fazer com vocês. Então não esqueça de levar a carteira de trabalho. Então, e meu pai também gostava muito de discutir política, arena, enfim, MDB e essas coisas todas. Então a gente cresceu um pouco nessa discussão. E depois eu fui entender por que ela dizia para levar a carteira de trabalho. E eu lembro também, enfim, eu sou estudante de escola pública, né? Família de imigrantes e os meus professores, inclusive, amigos em comum, né? Hoje, mas que na ocasião eu não conheci o Vanderlei, não conheci o Nelson, mas eu tive professores que eram professores de esquerda, né? A maioria deles de esquerda. Então, fui tomando contato. E ligados à igreja. E ligados à igreja. A maioria igreja. é ex-seminaristas. Ex-seminaristas, ligados à igreja. Então, por isso que eu digo que é uma construção. Eu fui tendo um pouco da influência na minha formação, né? Enquanto criança e mesmo adolescente. O meu irmão fazia parte da comissão de fábrica, né? Eu lembro que uma vez ele era metalúrgico, ele trabalhava na antiga PR Sabig. Aí fizeram uma greve e aí meu irmão sai lá com um dos coordenadores da greve estampado no jornal e minha mãe desesperada. O Eduardo e o Eduardo também, meu irmão da Petroquímica. Então todos eles tinham uma participação política não partidária, mas interagiam com as coisas que aconteciam. Consciência de trabalhador, enfim. Então eu cresci um pouco tendo essa influência. E depois os meus professores todos seminaristas de esquerda, com uma visão mais progressista, isso tudo favoreceu para que eu também tivesse uma visão mais progressista, enfim. E depois fiz a minha faculdade de educação, militei na educação também, no movimento de educação. Foi onde até, inclusive, eu lembro que eu estudava na Fundação Santo André e a Fundação Santo André sempre foi palco de muitos debates calorosos, enfim, da briga da direita e da esquerda lá, né? Isso sempre existiu. Esquerda da esquerda? A esquerda da esquerda. A direita só tem a direita, agora a esquerda tem os vários grupos, Enfim, e eu como estudante fazia parte do centro acadêmico e eu acabava atuando e participando. E eu sempre vi o Vanderlei, porque
porque o Vanderlei sempre foi uma figura que atuou também na Fundação do Santo André, sempre ajudou, sempre tentou contribuir com o debate e as preocupações que eram tangentes da Fundação, né? Das próprias dificuldades da Fundação. E eu sempre ouvia, mas era uma figura que era uma personalidade, era um vereador, então, enfim, reconhecia o trabalho, achava legal, mas não tinha amizade. Depois, quando o Celso perdeu, na verdade, naquela época não tinha reeleição, assumiu o Brandão. E aí mudou tudo, enfim, precarizou muito o trabalho, que Deus o tenha, com todo respeito, porque ele também deu a sua contribuição para a cidade, mas naquela gestão ela não se desenvolveu, enfim. E a gente militava, brigava bastante pelas questões de educação, que é a temática que será que era o parlamentar que... Ele já era vereador, e eu lembro uma ocasião... Juntou tudo, já estava no segundo mandato ali. Aí eu lembro que uma criança perdeu o direito à vaga na creche, porque a mãe não tinha participado de uma reunião, enfim, e ela veio me pedir ajuda. Aí Beth me ajuda. Eu falei, olha, procura o Sirac. Além de ser vereador, ele é advogado, ele pode te orientar. Bom, aí começou a história toda. E aí eu fui perseguida, eu fui trabalhar, eles me mandavam trabalhar nos lugares mais longe da cidade, Paranapiacaba, Guaraciaba, enfim. E aí eu também, fui pedir ajuda, falei, me ajuda porque eles estão perseguindo, enfim, né? E aí o Vanderlei montou todo um processo para que eu retornasse à minha escola de origem, e nós ganhamos, claro, conseguimos comprovar que era perseguição política, inclusive, porque eu tinha um carimbo. E eu voltei, e nesse inteirinho a gente selou uma amizade, enfim, acabou se apaixonando e passamos a construir a nossa história de vida, né? Dentro da esquerda, né, existem situações, né, de companheiros que construíram uma história, né, além de companheiros de amor, muito bonita, né? Isso é meio... Porque essa coisa é muito sedutora, essa coisa ideológica também, quando você tem uma afinidade de discutir política, isso é uma coisa que, né, é mais um quesito, né, nessa equação, né, do amor, né? Isso é uma coisa bacana, ideias, né, firmeza ideológica, né? E no caso, né, dos mais progressistas, mais ainda, porque a gente mexe muito com essa coisa humana, né? Com a preocupação humana. Então, isso é uma coisa que acaba sendo um fator sedutor, né? É bacana. Ó, Dione. Tudo bem aqui, aí? a Dione é nossa, Fiel escudeira. nossa secretária aqui. Olha, parabéns. A Dione faz de tudo aqui, viu? Já recebeu a gente no portão. Ela é a nossa... Mas sabe uma coisa curiosa? Uma vez, né, nós estávamos numa reunião e eu disse pro Vanderlei que eu era filiada, né, ao partido e tal. Precisa ver o sorriso dele. Ah, é? Ele cresceu assim. Ei, Sirac, bonita, charmosa, e ainda é filiada no No PT. geral, eu falo assim, olha, no geral, bom, mas eles vão falar alguma coisa. Eu falei assim, não, mas acho que eu falei, essa mulher é completa, né? É charmosa. E eu gostei muito de ler, de jeito que você possa trocar ideias. Claro. E eu falei, e também tem a mesma afinidade, inclusive partidária, ideológica. Eu falei, então é uma mulher completa. É cheio de defeitos também. Qualquer um. Bacana. Mas o interessante é que a gente fala assim, porque tem a parte que é aquela parte política, partidária, Tá. tem a parte ideológica, né? Mas além disso, também a gente troca muitas ideias intelectuais, né? Por exemplo, eu fiquei em Brasília, você fica lá, chega à noite naquela cidade, você fica meio sem saber. Ou você sai com um deputado, com outro, ou você vai, eu moro em um hotel, né? Vai do... Aí ontem eu fiquei lendo, meia-noite eu acordei, lá fiquei lendo umas correspondências do Einstein e o Freud, né? Ah, que bacana. Eu até peguei um texto aqui outro dia da Beth e falei, deixa eu pegar esse aqui e vou lendo, que ela teve lá no mestrado, lá na história da ciência e tal. Aí eu fiquei lendo lá o Eros e o Thanatos, ou Thanatos, né? Aí eu falei, antes ele falava do Eros, e depois da Primeira Guerra Mundial ele começou a falar do Thanatos, que tem a ver com a morte, né? Do Eros, do prazer, e depois... Aí ontem, inclusive, nós ficamos aqui, cheguei aqui umas 10 horas, ficamos tomando um vinho ali fora, né? Discutindo Que é o nosso próximo que coisa destino ali, mais ficamos discutindo e tal, né?
E aí ele começou a descobrir que a ciência não era neutra, né? O Freud falou, mas a ciência não é neutra, porque os nossos antropólogos estão dizendo que a raça do nosso país é superior à raça do país que é nosso inimigo. Daí cria a figura do amigo, do inimigo. Para ter amigo tem que ter inimigo, né? Então a gente reflete, além dessas questões políticas, porque também nós não somos, nós não somos da esquerda cega, ideológico cego. Também a gente reflete sobre a própria condição também. E é interessante porque a gente começa a discutir e você viaja, né? Porque aí você tem a liberdade de pensar o que você quiser, enfim. E a gente estava discutindo, será que Freud, se ele tivesse vivido a Segunda Guerra, ele teria a mesma concepção? Será que ele não teria mudado? Ele foi importante no seu período, né? Porque, inclusive, a gente estava discutindo, né? A gente tem o defeito de... Vamos deitar que já são 15:06 e a última garrafa de vinho já acabou. Vinho a melhor coisa, uma das delícias da vida é tomar um vinho e bater um papo. Claro. Ou uma cerveja, né, com os amigos. Então isso é muito interessante, para não ficar... então aí a gente tem um espaço ali, né, uma noite de calor, que vai ser a nossa próxima... você falou um espaço de reflexão. Bacana. Lá eu vou querer discutir uma coisa. Ali na biblioteca, no escritório, ali é um espaço mais solitário, né? Para você vai digitar algum trabalho, na hora que você vai escrever, aí você precisa estar mais só, né? Aí na hora que para fazer alguma discussão, uma reflexão, coletiva, inclusive com alguns amigos, né? Vem bastante pessoas aqui, que é um prazer, a gente recebe. Vem as pessoas vêm aqui, eles gostam, né? Até pelo espaço, também a gente Vanderlei e Ana Clara são festeiros. A Ana Clara também. Que legal! O problema é o Bidu, né? O Bidu O Bidu é outro festeiro também. É tudo festeiro nessa casa, é impressionante. Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos para o nosso segundo intervalo, depois nós vamos lá para o terceiro espaço, onde a gente vai fechar a nossa matéria. Tem mais um ainda. Quarta da galinha, vai. Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai